Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar para trazer atualizações para vocês a respeito do caso Deolane Bezerra, aquela influenciadora que foi presa na última quarta-feira, acusada de participar de um mega esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. Essa operação, ela teve uma magnitude gigantesca. Você teve, além da Deolane, outras 10 pessoas com mandados de prisão. Uma delas é o Darwin Henrique da Silva Filho, dono da famosíssima casa de apostas Esportes da Sorte, que patrocina programas de televisão, que patrocina vários times do Campeonato Brasileiro, tá? E também a apreensão, gente, de avião, apreensão de carro, apreensão de relógio, assim, uma coisa muito grande, muito grande. Na quarta, quando a operação foi desencadeada, foi a Operação Integration que levou a todas essas prisões e alguns mandados de busca e apreensão. Na quarta, a gente ainda não tinha muita noção a respeito dos detalhes. Agora, mais coisa se tornou pública e a gente tem pelo menos uma noção geral de como funcionaria esse esquema. Basicamente seria o seguinte: a polícia está investigando a utilização de casas de aposta regulamentadas, como a Esportes da Sorte, algumas bets que tem por aí, para se lavar dinheiro, aí sim, de jogos não regulamentados. Do jogo do bicho, até mesmo alguns jogos por celular, por computador, como o jogo do Tigrinho e tudo mais, que não são regulamentados pelo governo. Tá legal? Você teria arrecadação ilegal com esses jogos não regulamentados, e aí, para dar uma aparência de legalidade ao dinheiro, você utilizaria a estrutura de casas de aposta que funcionam, teoricamente, dentro da legislação. Bom, não sabemos exatamente como que se dava a coisa toda ali e tudo mais, a gente não tem detalhes sobre provas, essas são as suspeitas, mas o que se coloca é uma movimentação de dinheiro, gente, gigantesca, estratosférica. 3 bilhões de reais teriam sido movimentados, tá? 3 bilhões de reais teriam sido movimentados. É algo inacreditável, ok? E a polícia acredita que a lavagem de dinheiro ela se daria não apenas através dessas empresas regulamentadas, como também através de transações, através de compra e venda de carros de luxo. E a Deolane, ela chegou a fazer a aquisição de um carro de luxo do Darwin, do dono do Esportes da Sorte, pelo valor de 3,35 milhões de reais. Tá? Mais do que isso, ela chegou a abrir uma própria empresa de aposta chamada 01Bet, com capital de 30 milhões de reais, e a polícia acredita que essa empresa também foi aberta para lavagem de dinheiro. Não, a Deolane, além de ter a prisão decretada, a mãe dela também foi presa, tá? A mãe dela também foi presa, Solange Bezerra. Além da prisão, teve bloqueados 20 milhões de reais. A empresa dela teve 14 milhões bloqueados. Gente, ainda é muito cedo, ainda tem muita coisa para se tornar pública. Ontem o Fantástico, por exemplo, revelou que uma empresa do cantor Gustavo Lima teve o bloqueio de 20 milhões de reais decretados pela justiça no meio dessa operação também. Então, muita coisa que a gente não tem conhecimento. E hoje, de manhã, a Deolane conseguiu um habeas corpus para sair da prisão. Já saiu da prisão agora de tarde, tá? Esse habeas corpus, ele basicamente estabelece que a Deolane vai para uma prisão domiciliar, vai precisar utilizar a tornozeleira eletrônica, fica proibida de entrar em contato com os demais investigados e também fica proibida de se manifestar por meio de redes sociais, da imprensa ou de outros meios de comunicação. Tá? É até uma forma de que você não consiga ter uma comunicação indireta com investigados. Você pode colocar mensagem cifrada, aquela coisa toda, ok? Esse habeas corpus foi concedido pelo juiz, não porque ele considerou que no mérito ali a prisão estava errada e tudo mais. Não, foi muito mais simples do que isso. Ele levou em consideração o artigo 318-A do Código Penal e um habeas corpus coletivo que tinha sido concedido pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2018, para que você tivesse a conversão de prisão preventiva para prisão domiciliar de todas as gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. A Deolane tem uma filha de 8 anos de idade. Então ela entra no escopo desse habeas corpus coletivo de 2018. Tá? Então é uma decisão muito simples e correta. Não tem muita discussão até aí. É isso. Foi estabelecido que a pessoa tendo filha até 12 anos, filho, que seja,
ela tem direito a uma conversão da prisão preventiva em domiciliar, ok? Até agora, a gente ainda não sabe exatamente o que embasou a prisão preventiva da Deolane. A gente sabe que investigações recaem contra ela, como eu coloquei para vocês. Participação de lavagem de dinheiro na área de jogos de azar. Certo? Mas uma prisão preventiva, ela não se dá por isso. Ela se dá porque você considera que não dá para se esperar um julgamento. A pessoa tem que ser presa ou porque solta ela coloca em risco a ordem pública, e você tem que embasar isso muito bem, ou então é porque ela pode colocar, ou por conveniência da instrução criminal, tá? Porque você tem ali a questão de que ela pode tentar coagir testemunhas, coagir outros investigados, esconder provas. Você tem que ter isso comprovado, essa pessoa tem... ela tá tentando fazer isso, então ela tem que ir presa enquanto não é julgada, tá? Mesmo enquanto a investigação corre. Ou então, no caso de assegurar a aplicação da lei penal. Que é assim, você tem disso muito claro que a pessoa tá planejando uma fuga caso a situação aperte. E aí, para evitar essa fuga e que a lei penal seja aplicada posteriormente, é necessário a prisão cautelar. Então, a gente precisa de algum desses motivos para ter essa prisão antecipada. A gente não sabe qual deles foi utilizado no caso da Deolane. Tá? Talvez nem precisaríamos saber ainda, porque muita coisa corre em sigilo. Né? Mas se a gente soubesse, poderia até dizer, essa prisão não foi feita da forma correta, ou foi feita da forma correta e tudo mais. Não sabemos. É possível que tenha sido uma prisão totalmente legal, embasada, é possível que não. Mesmo que ela seja uma criminosa e que posteriormente seja condenada, ok? Dito isso, o que ela fez, o que ela vai fazer, é impressionante, gente. E eu já falei no meu último vídeo, né? Eu deixo isso em aberto, se a prisão for legal ou não, apesar de considerar ela uma picareta de primeiro, né? Só por divulgar jogo de azar ilegal na rede social já é uma bandida, tá? Já deveria ser processada por isso e tudo mais. O fato ela sai da prisão e tá um alvoroço do lado de fora da prisão. Por quê? A irmã dela gravou esse vídeo. Vamos ver o vídeo. Da porta do presídio, saiu a decisão, a Deolane foi liberada, mas a minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá, quem puder ir para lá, nos ajudar. Vamos sair com a Deolane, mas precisamos mais do que nunca da força de vocês para tirar minha mãe de lá. Minha mãe é inocente, não tem nada com que justifique essa prisão. Enquanto a minha mãe está presa, tem um monte de investigados milionários por aí. O que está acontecendo no Brasil? O que é isso? Bom, a irmã dela gravou esse vídeo, elas ficaram com muita raiva de que a mãe delas não recebeu também o habeas corpus. Só que a mãe dela não tem uma filha de 12 anos, não é gestante, não é lactante, não entra lá no habeas corpus coletivo do STF, não faria nem muito sentido, né? E aí ficou muito revoltada, então convocou as pessoas para irem na frente do presídio para prestar solidariedade evidente, mas muito má para, assim, sei lá, arrancar a mãe à força lá de dentro. Gente, não se pode fazer isso. Ela até poderia fazer os fãs irem pra lá, falando assim, ó, vamos lá, vamos acampar em solidariedade à minha mãe, não sei o que. Ótimo, ótimo, vai lá. Você fazer esse escarcéu pra tentar persuadir as autoridades a te tirarem da cadeia, desse jeito, quase numa coisa de empurrar a porta de presídio, você tá colocando em risco a garantia da ordem pública. Você está justificando uma prisão preventiva, e olha que eu acho bem ruim, no geral, a justificativa de garantir a ordem pública da prisão preventiva. A irmã da Deolane poderia ser presa por isso. Poderia ser presa. Mas a Deolane sai. A Deolane sai do presídio. Vocês estão vendo aí ela saindo? E ela vai e me fala o seguinte, para um monte de jornalista, câmera, vendo que estava sendo filmada. Isso aqui é uma prisão criminosa, abuso de autoridade. Abuso de autoridade do Estado do Pernambuco. Eu não posso falar sobre o processo, eu fui calada, mas pelo Tribunal de Justiça. Ela descumpriu a medida imposta. Era prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica e não falar em redes sociais ou então com a imprensa sobre o caso. E ela falou, descumpriu. Piora, gente, ela fez publicação na rede social. Ela publicou aí, ela com a boca, né, com um X desenhado em vermelho e uma legenda, carta aberta, 3 pontos, meu, de censura, sabe?
A gente tem que ter muito cuidado, qualquer situação que a gente não pode subestimar a burrice de ninguém, porque é uma coisa impressionante. É muito provável que ela volte para a prisão. Se ela não voltar, é porque o juiz vai estar com muita boa vontade. Porque vamos supor que a prisão preventiva decretada semana passada não tivesse um bom embasamento. Não sabemos. E eu sempre vou ter essa cautela quando a gente não tiver acesso para poder ler a decisão. É uma cautela necessária. Mas que se odeie a pessoa e tudo mais. Não importa. Como eu já deixei claro, eu não gosto dessa sujeita. O fato é, mesmo se fosse legal, agora você tem um motivo real. Porque ela tá ali, né? Não é que ela venha, ela tem recursos que ela pode entrar. A defesa tá lá pela mãe dela também. Manifestar que considera a decisão irregular. Mas o que está se fazendo, você está quase que fazendo tentando criar uma avalanche contra as autoridades. Tá? É bem diferente. A irmã dela, por exemplo, poderia criar ali uma mobilização em nome solidariedade à minha mãe. Qual o nome da mãe dela? A Solange Bezerra Livre, né? Poderia fazer isso. Não tentando fomentar uma espécie de revolta, né? Para forçar a barra em nenhum sentido. Isso no caso dele, mas sem contar a Deolane, que está descumprindo a decisão. Vai na justiça. Vai na justiça. Tem advogado, tudo. Bom. Às vezes parece que é de propósito, gente. Às vezes parece que o interesse é ter mais a prisão decretada de novo. Não dá pra entender, tá? Não dá pra entender. Eu vou seguir atualizando esse caso com vocês. Vamos ver o que o juiz vai fazer. Tá? Eu acho que... pegaria mal pra ele não decretar a prisão agora de novo. Tá bom, gente? Qualquer momento estou de volta. Grande abraço a todos e até a próxima.